Hoje temos a alegria de receber a missionária Albéria Cruz. No mês de setembro deste ano, ela esteve em Moçambique, na África, e vai compartilhar conosco algumas experiências que marcaram a sua vida nessa viagem. Paz do Senhor, irmã Albéria, seja bem-vinda ao Mensagem de Esperança. Pai do Senhor, cara, eu quero agradecer, por essa oportunidade de estar aqui. É uma alegria imensa. Amém. Irmã Albéria, aqui em Campina Grande muitas pessoas lhe conhecem, a irmã é uma missionária da base aqui da nossa igreja, mas nem todos sabem como começou essa chamada, o desejo de fazer missões. Então eu gostaria que a irmã contasse, compartilhasse conosco, se já faz muito tempo que Deus tem aí aquecido o seu coração para fazer a obra. É verdade, Muitas pessoas não conhecem a nossa história, Mas a minha história, ela é bem longa. Aos 14 anos, quando eu aceitei Jesus como Salvador. Então, lá na cidade onde eu morava, não se falava de missões naquela época, mas nós temos um desejo muito grande já de evangelizar. E uma das nossas amigas que estavam se preparando para ir para o seminário, e foi para o seminário, compartilhava tudo para nós através de carta. Então, cada vez que ela compartilhava, ia crescendo o desejo missionário no meu coração. Então, Deus começou a falar ao meu coração, fazer missões. E quando foi que a África começou a fazer parte aí da sua vida? O continente africano falou muito forte ao meu coração, uns 7 anos atrás, quando eu estava orando ao Senhor, e veio aquele desejo enorme, pelo continente africano. E a partir desse momento eu comecei a orar pelo norte da África e todo o continente. E eu fiquei com o maior desejo, Eu disse, Senhor, se for a África, o Senhor vai confirmar na minha vida. Então, cada vez mais, Deus ia confirmando isso na minha vida, essa chamada missionária pela África. E nas nossas conversas em off, a irmã me disse que foi nas consagrações missionárias aqui do Templo Central que Deus, de fato, confirmou, que tinha algum propósito, na sua vida em relação à África, Sim. Em 2016, quando eu comecei a frequentar aqui a consagração missionária, e eu compartilhei com a igreja, com as irmãs, que eu tinha essa chamada ardente no meu coração pela África. E pedi oração toda semana pela África. E um dia, Deus usou a irmã Jacira, a missionária Jacira, para mim, e me fez uma pergunta. E ela disse, qual o país que você está orando para ir? E eu falei para ela, eu oro muito pelo norte da África, mas o Senhor tem me mostrado um lugar muito parecido com Angola. E eu tenho muito assim, colocado Angola também, diante do joelho também, em oração. E ela disse assim para mim, você vai para Angola, mas Deus falou comigo que primeiramente você vai pisar em Moçambique. E 2 anos depois, aí se cumpre, o que Deus falou, e a irmã tem essa possibilidade de viajar à África, Falando especificamente sobre a viagem, desde o início, você sentiu aí uma confirmação da parte de Deus? Sim. Deus tanto confirmou como Ele mostrou os meios de chegar à África, juntamente com a tia Jó. Sim. A irmã Jocelma, com a irmã Jocelma, Então, Deus abriu essa porta e o Senhor confirmou que realmente era esta porta que Ele estava abrindo. Amém. Então, desde aí, Deus já começou a abrir as portas para mim. E fala um pouquinho sobre essa provisão, porque foi lindo, a forma como Deus abriu as portas, Deus viabilizou, para que a irmã pudesse chegar até a África. Sim, logo foi no mês de abril. E a viagem já ia sair em setembro. E quando chegou diante de mim, até para comprar a passagem, mesmo eu pedi a Deus que Ele me desse mais um sinal. E quando a gente ligou, para a agência, Deus confirmou até na passagem. Que ela disse, olha, hoje, inclusive, essa passagem está num preço ótimo. Então, foi realmente um milagre da parte de Deus. E nós ali já concretizamos, compramos a passagem. E a partir desse momento, Deus providenciou tudo. Foi despertando pessoas para ajudar, até da própria família, mesmo? Deus usou muito pessoas da minha família, E foi assim, me apoiou em tudo. E sempre me ligava para mim, vem cá, que eu tenho algo, eu tenho uma doação. E Deus foi abrindo as portas. Amém. E ao chegar lá em Moçambique, como foi assim se deparar com aquela realidade? O que a irmã sentiu, ao estar pisando realmente em solo africano? Foi muito, muito marcante para mim. Porque desde o começo do ano, que Deus ele vinha, antes de eu comprar a passagem, Deus já vinha mostrando para mim
eu pregando para crianças africanas, entregando pão para crianças africanas. E quando nós chegamos lá, que nós começamos os primeiros trabalhos, nós começamos a ver o cumprimento de tudo aquilo que o Senhor tem me mostrado através dos sonhos que Ele me mostrou. Irmã Albéria, em torno de quantos missionários foram na equipe e como foi organizado o trabalho lá de vocês? Cada dia era numa cidade, numa aldeia diferente? Fala um pouquinho pra gente. A equipe era composta com 17 pessoas, né? Então, era uma equipe bastante organizada e cada dia tinha aquela programação, a escala, né? A escala de quem ia ministrar e as pessoas que iam dirigir o louvor. Então, era bem organizado mesmo. E todos trabalhavam, não ficava ninguém de fora. E como se dava, assim, os cultos? Todo dia tinha uma programação, assim, pela manhã, à tarde, à noite. Fala um pouquinho como vocês trabalharam lá. O nosso trabalho era o dia inteiro, né? Não tinha descanso, né? Então, pela manhã, nós saímos... a gente saía 7 horas, porque a gente tinha que fazer um devocional todos os dias. Então, ninguém saía antes de fazer o devocional. Sim. E depois todo mundo entrava na van para ir fazer o trabalho do Senhor. Então, quando a gente chegava lá em torno de 9 horas, por quê? Porque os lugares são muito distantes. Então, a gente chegava 9 horas lá. Mesmo assim, diante de tanta pobreza, né, como vocês puderam presenciar, a alegria deles contagia, né, irmã Albéria? Com certeza, né? O que nos contagia é o louvor deles, é a adoração deles. No primeiro culto que nós fomos, né, foi um culto à noite, o louvor foi tão contagiante que eu, num primeiro momento, não aguentei, eu só chorei. Acho que tudo que eu tinha de chorar ali na África foi nesse primeiro culto. Chorei muito em ver aquelas crianças, né, descalço. Aquelas crianças ali louvando a Deus. Era à noite, não tinha luz naquele lugar, né? Mas elas estavam em adoração. Eles recebiam a equipe com uma adoração que a gente sentia mesmo a presença de Deus. Eu mesmo tinha hora que eu não aguentava, deixava até de filmar, porque... era só choro, né? Agora, um choro de alegria de ver que falta tanto para aquelas crianças, né? Falta roupa, falta tudo, mas uma coisa não falta, é a alegria. Amém. A adoração na vida daquelas crianças. Adoração verdadeira, né? A irmã disse que sonhava distribuindo pães e esse sonho se realizou. Vocês não só realizaram um trabalho evangelístico lá, mas também um trabalho social, né? Um trabalho, uma assistência, entregaram alimentos. Fala também dessa parte social da equipe. Sim, a gente, além de fazer o culto, né? De levarmos a palavra de Deus, o alimento espiritual, nós levamos também muitas doações. Toda a equipe, né, levaram doações. Então, era doação de roupa, de calçado e principalmente comida. Era o mais importante. E acho que depois do culto, era o momento mais especial, que a gente via a alegria daquelas crianças fazendo fila, a chamada bicha, né? Que eles dizem, vamos fazer a bicha. Então, eles faziam aquela filinha para receber o lanche, o pão, o alimento. Então, aquilo nos marcou muito, e que tinha crianças que recebiam o seu pratinho de comida, ele comia e voltava para o final da fila novamente. E quando ele chegava a gente, olha, para mim, eu conheço você, mas a gente dava novamente comida para eles, porque ali era um momento que ele não sabia se depois dali ia ter comida para eles. Quais os momentos assim mais marcantes que você poderia descrever dessa viagem, algo que lhe impactou de forma muito profunda? 2 momentos que marcou muito. O primeiro foi um lugar chamado Mulotana, onde um domingo houve um congresso infantil.
E naquele congresso infantil, um dia antes, a tia disse, olha, quem vai ministrar vai ser a irmã Albéria. Então isso já me marcou muito, porque eu estava iniciando ali algo novo na minha vida, que é o ministério também infantil, né? Então, naquele congresso infantil, enquanto nós estávamos ministrando para aquelas crianças, muitas crianças, tudo ali sentadinho ouvindo a palavra de Deus, depois o pastor compartilhou conosco, o pastor daquela região, e ele falou que entrou naquela manhã uma das piores feiticeiras da localidade. E ele, quando viu, ele disse que se preocupou pelo trabalho. Mas ele disse que ela sentou e ficou até o fim ouvindo a mensagem. Então, ele disse que isso foi um grande milagre. Então, isso foi um momento que marcou muito a minha vida. E o outro momento que ficou muito marcado foi quando nós fomos para a cidade de Chóquio, onde nós fomos às aldeias, lá em Quequelane. E quando a gente chegamos lá, nós fomos evangelizar, juntamente com um pastor que tem mais de 80 anos de idade. Mas antes da gente começar a evangelizar, eu soube uma notícia de que meu filho estava muito mal, indo para o hospital já quase morrendo mesmo. Seu filho aqui em Campina Grande, aqui em Campina Grande. Eita, e coração de mãe nossa, nessa hora. Eu naquele momento eu olhei para o Senhor e disse, Senhor, não posso fazer nada. Eu estou fazendo a tua obra, mas eu creio que tu podes fazer alguma coisa. E naquele momento o pastor ouviu a minha aflição, naquele momento a minha preocupação, e ele pediu o celular para fazer uma oração. Pelo seu filho. Pelo meu filho. E ele fez a oração por ele, tanto em português como em africano, né? A língua nativa, o xangana. E ele pediu para que uma pessoa que estivesse no hospital colocasse a mão sobre o peito do meu filho. E ele ali repreendeu a enfermidade. Aí nós fomos evangelizar. E naquele evangelismo, quando terminou, quando eu voltei, nós recebemos boas notícias em que o menino estava bem. Amém, que bênção. Que mensagem a irmã pode deixar, né, aos nossos telespectadores, talvez tantas pessoas que tenham essa chama também em seu coração, que Deus tem levantado na madrugada para orar por algum país, né? Qual é a mensagem missionária, né, que poderia ser deixada ao nosso público nessa manhã? A mensagem que eu deixo é que vocês nunca deixem de crer, primeiramente, nas promessas do Senhor. Se você tem essa chama ardente de missões no seu coração, tão somente creia e espere, porque ela vai se cumprir. E continue pregando o Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Então, creia que Deus ele vai te usar. Amém. Deus continue abençoando sua vida, sua família e esse lindo ministério que Deus lhe confiou, irmã Albéria. Amém. Eu só tenho que agradecer a você, a toda Mensagem de Esperança, a toda a equipe e agradecer a todos aqueles que Deus usou para me ajudar nessa viagem, a todos aqueles que oraram e que contribuíram.